Graça e paz, Deus abençoe a todos, benditos que já estão aqui comigo, bem-aventurados que vão chegar e participar deste estudo conosco. Meus queridos, até agora nós temos falado sobre a estrutura da fé, nós temos falado sobre sermos guerreiros, das adversidades da nossa vida espiritual, das dificuldades que nós encaramos por enfrentar o mundo, enfrentar o Satanás, por não abraçar os nossos pecados, mas nos afastarmos dele, né? Para você que tem nos acompanhado desde o início do canal, lá nós temos um estudo de Eclesiastes voltado para jovens e adultos, onde mostra que a nossa vida não passa de uma vaidade, que nós devemos nos preocupar também, não só com este mundo, com os ganhos, com carro, com casa, com família, mas devemos pensar na nossa vida espiritual, na nossa salvação. Depois nós falamos da Epístola de Tiago e da Epístola de Pedro, onde nós narramos um pouco, estudamos um pouco, falamos um pouco sobre a nossa vida espiritual, as lutas, as adversidades, a maneira, a forma de nós sermos. Bem? E depois nós falamos sobre Gideão, aprender a lutar a nossa luta com Gideão, tentar enxergar um pouquinho que algumas das vezes a prova em que nós fazemos com Deus, Deus também faz com a gente. Da mesma maneira que a gente quer testar a nossa fé em Deus, quer testar a confiança de Deus, para nós perdermos nosso medo, nós perdemos nossos anseios, para nós perdermos tudo aquilo que nos domina. Às vezes é necessário nós fazermos prova com Deus, assim como também é necessário Deus fazer prova da gente, prova conosco. Bem? E daí fizemos um comparativo da vida de Moisés, da libertação do povo de Israel para com as nossas vidas. E sem contar que em alguns dias da semana a gente sempre posta umas orações aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Agora nós vamos começar a estudar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Nós vamos tentar mostrar para vocês o que realmente a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz sobre a crucificação de Cristo. E aqui neste momento, na sua tela, se você olhar ali, nós estamos na parte onde Jesus já participou da ceia e foi ao Getsemane, né, ao Monte das Oliveiras, para poder orar. E ali ter o seu último momento antes da crucificação, certo? Então nós vamos pegar somente daqui até a ressurreição de Cristo, certo? Mas para nós podermos continuar, eu quero que você saiba um pouco da diferença dos 4 evangelhos, certo? Aonde Mateus, ele inicia em algumas traduções com as seguintes palavras: livro da geração de Jesus Cristo, certo? E este evangelho de Mateus foi escrito a partir de uma perspectiva judaica, para mostrar que Jesus é de fato o Messias prometido do Antigo Testamento. Já o Evangelho de Marcos enfatiza fatos e ações de Jesus em plena atividade, curando, expulsando demônios, fazendo milagres, correndo de lugar em lugar e ensinando. Em Marcos, tudo acontece imediatamente. Assim que um evento termina, o outro já começa. O passo rápido desacelera quando Jesus entra em Jerusalém. Depois disso, os eventos são registrados por dias, e os últimos dias do Messias por hora, certo? Algumas pessoas sempre perguntam quem que é Marcos. Não há uma narrativa clara, não há uma forma clara de dizer quem é Marcos. Mas alguns historiadores e alguns teólogos tentam dizer que Marcos era aquele rapaz que estava envolto de um lençol quando Jesus foi preso. Mais para frente nós vamos ler isso, certo? Não nesta aula, em outra aula, mas se liga nesses pequenos detalhes, tá bem? E como eu já disse, por favor, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Isso abençoa muito a minha vida. Compartilhe com alguém que você sabe que gosta da palavra de Deus, que a gente faz isso para vocês com muito amor e carinho. Bom, Lucas
É o livro mais longo do Novo Testamento e focaliza a vida e o mistério de Jesus Cristo. Este evangelho é a primeira parte da narrativa. A segunda parte do evangelho de Lucas é o livro de Atos. E ambos foram dedicados ao excelentíssimo Teófilo. Tá bom? Isso você pode ver lá em Lucas, se eu não me engano, 1:3 e Atos 1:1. Tá? Aí vem João. E o evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, visto que ali mais de 90% do seu material é exclusivo. O evangelho de João não se concentra nos milagres, nas parábolas, nos discursos públicos que são tão proeminentes nos outros relatos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em compensação, este relato enfatiza a identidade de Jesus como Filho de Deus e destaca a maneira como nós, cristãos, deveríamos responder aos ensinamentos de Jesus. E qual que é a maior diferença? Uma coisa que você precisa aprender a entender é que nós não temos as datas exatas de quando os evangelhos foram escritos. Nós não temos, assim, uma afirmação concreta, mas algumas pessoas tendem a dizer, alguns teólogos, alguns estudiosos, batem o pé, afirmam, dão opções, dão dicas de que os livros foram escritos com datas muito diferentes. O primeiro evangelho a ser escrito foi o livro de Marcos, que, como eu disse, não tem provas, mas acredita-se que era o peladão em volta de um lençol, quando Jesus foi preso. Mais para frente nós vamos ver isso. E ele escreve isso para narrar o que está acontecendo, o que aconteceu com Jesus, para que as pessoas não se esquecessem. E depois disso vem Mateus, e ele vê que ele precisa mudar um pouco a linguagem, um pouco a forma de falar com as pessoas, e ele quer que a nova geração não esqueça, não se perca. Então ele escreve, ele se espelha ao livro de Marcos, as cartas ao que Marcos escreveu, e gera-se Mateus, o Evangelho segundo Mateus. E depois, somente depois, para alguns historiadores, para alguns teólogos, vem o livro de Lucas e de João. Porque Lucas acompanha o apóstolo Paulo. Para algumas pessoas, Lucas era médico, o apóstolo Paulo tinha tomado algumas chicotadas, estava todo ferido, e chamaram Lucas para socorrer Paulo. E quando ele está cuidando das feridas, dos machucados de Paulo, Paulo acorda e levanta desesperado, porque Paulo era fissurado em pregar a palavra do Senhor, porque ele sabia que Jesus estava voltando. Então, quando Paulo está pregando, o negócio é para ontem. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E desse jeito Lucas fica: quem é esse Jesus? Quem que esse maluco tá chamando? Por que tanto desespero? E é onde Lucas começa a seguir Paulo e acaba escrevendo o Evangelho de Lucas. Ele pega narrativas. E o legal é que Lucas é médico. E uma coisa que a gente aprende no Antigo Testamento, médicos eram baseados em muitas provas, muitas convicções. Não havia estudos de doenças, de casos. Então eles precisavam achar as provas para provar que aquela enfermidade realmente era aquela enfermidade que eles estavam falando. Então, Lucas, fora ter a medicina, ele é colocado como um detetive para escrever o Evangelho de Lucas. Okay? Mas quem tinha realmente um nível de relacionamento íntimo, quem poderia descrever com mais clareza e detalhes, seria João. Porque esse João é o João discípulo, o amado de Jesus, aquele que deitou no ombro de Jesus. Então, quando João escreve, ele não coloca tantas narrativas de histórias, de confrontos, de debates, das palavras que Jesus declarava para ganhar as pessoas, mas ele coloca mais a visão dele,
a forma vivida, que Jesus realmente era Messias, entende? Que ele era o prometido, o amor em pessoa. Só que o que eu acho mais engraçado é que o discípulo do amor é João. Mas na minha opinião, como Leandro, entre os 4 evangelhos, o que mais demonstra o amor de Cristo é o de Marcos. Então eu sempre recomendo às pessoas, quer começar a ler? Começa lendo o livro de Marcos. Você vai conseguir enxergar melhor o amor de Cristo. Dito este pequeno resumo, a gente entra agora na tela do teu celular, na tela do computador, e é onde a gente começa. Eu coloquei as partes da história onde os mesmos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, declaram a mesma narrativa, a mesma história, para te mostrar qual é a diferença da história. Porque você precisa entender que João, quando ele escreve o evangelho de João, alguns historiadores e alguns teólogos dizem que ele já estava na casa dos 90 anos. Você imagina isso? Então, há quem diga que foi ali entre 60 a 50 anos, até que ele escrevesse o Evangelho de João. Aí você imagina, você recordar ontem, o que eu comi hoje de manhã, ontem, é fácil. Agora imagina eu me recordar do que eu fiz há anos atrás. Já não é tão fácil. Você consegue compreender isso? Lucas vai por provas, porque as pessoas estão falando. Mateus também, por que as pessoas estão falando, narrativa. E o Mateus é legal porque ele e Marcos estavam vivos mais na época em que as pessoas que acusaram, falaram mal de Jesus, aceitaram Jesus, as testemunhas por si, tanto testemunhas boas como testemunhas ruins, estavam vivas. Lucas já é mais investigativo, já é mais historiador, entendeu? E João era de relatos, de lembranças. Consegue compreender o porquê que os evangelhos têm a sua diferença? Então eu quero que você vigie e preste atenção nisso e vamos ao estudo, né? Onde em Mateus 26, 36 vai dizer: seguindo Jesus com os seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes assim: assentai-vos aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem que são os filhos de Zebedeu? Aguenta lá. E começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Paramos aqui. Em Marcos, vai dizer assim, ó. Então caminharam para um lugar chamado Getsemane. Opa, Getsemane. Bateu Marcos e Mateus. Glória a Deus. E tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. Então veja que em Mateus e Marcos, até aqui, ele está relatando a mesma coisa. Qual é a diferença? É que em Mateus ele está falando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, enquanto em Marcos ele está falando Pedro, Tiago e João. E os filhos de Zebedeu é Tiago e João, filho do trovão, entendeu? Já em Lucas, ele vai dizer assim, ó: e retirando-se, seguiu como de costume, ou seja, várias vezes ele fazia isso, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Opa, pegamos uma diferença, Monte das Oliveiras e Getsemane. Qual que é a diferença? O monte em que Jesus gostava de ir, que gostava de estar, se chama Monte das Oliveiras. Porém, havia um jardim, para alguns uma gruta, para alguns um local de encontro, chamado Getsemane. Para alguns historiadores, para algumas pessoas, Getsemane ficava no meio, era um jardim no meio do Monte das Oliveiras. Entendeu? E naquele lugar chamado Getsemane era o local de encontro onde Jesus ia com os discípulos orar. Então o Monte das Oliveiras era o monte e Getsemane é um local no meio deste monte. É um jardim. Amém? Aí nós vemos que Lucas vai continuar ali, ó, no versículo 40. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai para que não venhais cair em tentação. Então ele se afastou deles a distância de um tiro de uma pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Veja que Lucas, ele já é mais direto e reto. Enquanto se nós voltamos em Mateus e Marcos, olha na tua tela ali, tá? Tá a Bíblia ali, por favor, acompanhe.
No versículo 38 de Mateus 26 vai estar escrito: então compartilhou com eles dizendo: a minha alma está sofrendo por extrema, uma tristeza mortal. Olha, uma tristeza mortal permanecei aqui e vigiai junto comigo. Enquanto Lucas não narra que Jesus estava triste, ele estava com uma mágoa no coração, uma tristeza gigantesca. Mas Marcos 14 também vai falar, 34 ali, ó, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai pois aqui e vigiai. E caminhou um pouco mais adiante, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. Versículo 35 de Marcos 14. Amém? E rogava: Abba, Pai. Quando ele está dizendo Abba quer dizer pai. Mas quando ele está dizendo Abba, Pai, ele está dizendo pai, paizinho meu, papai. Entendeu? Enquanto Mateus 26, 39 vai dizer: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. E em Lucas 22, 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Olha só que interessante. Jesus sabendo tudo o que iria acontecer, porque foi antecipado em seu coração, foi antecipado em seu lado divino. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: Jesus, ele era homem, amém? Carne e osso, amém? Só que ele também era Deus, ele também era espiritual. O lado espiritual dele já sabia o que ia acontecer, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Só que o físico dele não conseguiria acompanhar o espiritual, assim como o nosso não consegue também. Por isso Jesus fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, neste momento, o lado espiritual de Jesus está berrando e a carne está sofrendo, está apertada. Porque antes que ele tomasse a primeira chibatada, o primeiro soco, o primeiro gosto, o primeiro tapa, ele já estava sentindo tudo em acúmulos, em seus sentimentos. Você consegue entender isso? Por isso que Lucas está dizendo que um anjo apareceu para consolar. Porque, irmãos, nas nossas lutas, na nossa dificuldade, nós precisamos de consolo. E Jesus também recebeu esse consolo. E é isso que eu quero que você entenda. Não é feio você pedir ajuda, não é feio você pedir socorro, não é feio você se prostrar diante de Deus e falar: Pai, eu estou com tal luta, com tal problema, com tal dificuldade. Porque Jesus também fez isso. É onde você precisa se espelhar em mais Jesus, seguir os passos de Jesus honestamente e verdadeiramente. E ser verdadeiro e fiel. Eu não quero passar pela essa luta, mas se for preciso eu passo, porque Deus é fiel com você, Deus é fiel comigo. Pare de ser crente frouxo, crente fraco. Olha o que Jesus estava sofrendo para você antes de passar na cruz. Amém? Se você está entendendo até aqui, deixa nos comentários. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, após este período de oração, após ele ser consolado pelo anjo, a gente vem para Mateus 26, 39, certo? E o versículo 40, onde vai dizer assim: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou: ó meu Pai, se for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Aí no versículo 40 vai estar escrito: mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não puderes vigiar comigo durante uma só hora? Então veja aqui que Jesus está dizendo 1 hora, período de 1 hora de oração. E já Marcos 14 vai dizer no versículo 17 o seguinte: ao voltar aos seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por 1 hora? Olha só que interessante. Então aqui, depois que ele é consolado, depois que Jesus faz o seu período de oração, ele volta a primeira vez aos discípulos
e os encontra dormindo. E pode ver que ele chama Simão. Simão, poxa, vocês não pudessem vigiar comigo nem uma hora sequer? Para Mateus, ele questiona Pedro, mas para Simão ele usa o nome antigo. Para Marcos, perdão, ele usa o nome antigo de Pedro, Simão, o nome original. Porque nós sabemos que o nome é Simão, mas Jesus o colocou como Pedro, o nome de Pedro, certo? Então, aqui neste momento, eles estão sendo advertidos. Poxa, não puderam vigiar nem uma hora comigo, não puderam orar nenhuma hora comigo. E no versículo 41 ele vai dizer: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então, eu quero te chamar a atenção ali para os seguintes detalhes. No Antigo Testamento, no versículo 39, ele fala do cálice: se for possível, passe de mim este cálice. O cálice é muitas vezes uma imagem de ira e do julgamento divino. Isso aí você pode conferir lá em Salmos 75, Isaías 51, certo? O cálice que Jesus enfrentou foi a ira de Deus contra o pecado. Com as palavras, se possível, passe de mim este cálice, Jesus pediu a seu Pai que providenciasse perdão por algum outro meio que não fosse a sua morte sacrificial. Jesus sabia que o poder de Deus lhe tornava possível escapar do poder de seus executores judeus e romanos. Mas ele não desejava rejeitar o plano do Pai de prover salvação para o seu povo. Consegue compreender isso? Agora, Pedro, Tiago e João eram o círculo interno dos discípulos de Jesus. A gente sempre fala que Jesus não faz exceção de pessoas, e realmente ele não faz exceção de pessoas. Mas uma coisa que você precisa entender é que foram poucas pessoas que se chegaram ao íntimo de Jesus. Tem os conhecidos, os amigos e aqueles que são íntimos. Essa é uma das lições mais lindas que Jesus passa para nós. Os conhecidos são aqueles que vinham atrás do milagre, atrás da palavra. Os amigos, que são os 11, Lázaro, mas os íntimos. Neste caso aqui está sendo Pedro, Tiago e João, que ele chega e fala para eles: olha, minha alma está aflita, orem comigo. Então você tem que saber colocar as pessoas no devido lugar delas na sua vida, para que você não venha sofrer, passar dificuldades e lutas que não precisaria passar. Todos os discípulos garantiam estar prontos a morrer com Jesus. Marcos, no capítulo 14, usou duas palavras raras para descrever a emoção de Jesus. Espantado foi uma delas, que só ocorre em Marcos, versículo, que nós lemos ali no 33. E tem um sentido muito assustador para os hebreus. E a palavra abatido expressa inquietação extrema, e também ocorre em Mateus 26, 37, que nós lemos, certo? E em Filipenses 2, 26. A expressão até a morte indica a profundidade da angústia de Jesus. Como nós podemos ver no versículo 34, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Essa expressão indica a profundidade da angústia de Jesus. Lucas 22, 44 acrescentou que seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. Quando Jesus prostrou-se, retrata Jesus desfalecendo sobre o peso da missão que ele carrega. Aquela hora se refere à morte de Jesus, estipulada por Deus. E, se possível, passa de mim esse cálice, era um pedido para que Deus mudasse o plano. Consegue compreender isso? No aramaico, Abba, Pai, ela é descrita: todas as coisas te são possíveis. Afirmaram o poder de Deus e lembraram os seus ensinamentos. Este cálice indica sofrimento e morte, mas também o juízo de Deus sobre o pecado.
Não seja como eu quero, mas como tu queres. Recorda a oração modelo de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Então, mais uma vez, ele está reafirmando que não importa se é na situação boa, se é na situação ruim, é Deus quem está no controle de tudo. É Deus quem tem o poder e a autoridade para poder trabalhar nisto. Então, pela primeira vez, Jesus volta e acha os discípulos cansados, dormindo. E ele alerta: olha, vigiai. E daí, na falha de se manter acordado, Pedro foi destacado dos demais por causa das suas ousadas alegações naquela noite. Eu morrerei por ti, no momento da Santa Ceia. Então, Jesus está cobrando mais porque ele falou mais também. Uma hora pode ser uma expressão idiomática e não literal aqui, certo? Quando eles não puderam vigiar comigo nem uma hora, isso não quer dizer que realmente eles ficaram uma hora ali dormindo enquanto Jesus orava sozinho, abatido, angustiado, sentindo a tua alma pesada e amarga. Mas pode ser um sentido, simplesmente uma expressão, porque não aguentaram nem muito tempo, aguentaram pouco tempo e já adormeceram. Eu quero te retratar algo espiritual aqui na nossa vida, que quantas vezes nós não vimos um milagre, nós não vimos a coisa acontecer da maneira, do jeito que nós queremos, e a nossa fé tende a esfalecer, o nosso ânimo tende a morrer, e nós começamos a dormir espiritualmente. No momento em que estamos perto, próximo da verdadeira batalha espiritual, que Deus nos está preparando, nos capacitando para poder enfrentar e encarar ela. Então você tem que estar atento a isso, meu irmão, minha irmã. Você tem que estar ligado no que está acontecendo à tua volta. E nós falamos isso na outra aula da comparação da nossa vida com a vida de Moisés. Muitas das vezes, o que nós esperamos? Um milagre gigantesco. Uma seta dizendo, aqui, cabeção. Cheio de pisca-pisca em volta, piscando, iluminando todo o céu. Só que, na verdade, o que Deus está querendo fazer é um agir pequeno e simples. Que você não consegue compreender e entender. Porque você está acelerado, apressado demais, ocupado demais. Para parar e dar uma simples respirada. E através dessa respirada compreender o que Deus está te falando. Vigiai nestas coisas. Se você vê o tempo cada dia que passa está mais acelerado, parece que as coisas estão mais rápidas. É porque o próprio tempo está dizendo, estamos com pressa para que Jesus volte e leve os seus eleitos. Na minha opinião, tá? Biblicamente falando, não tem isso em lugar nenhum. Mas pare e analise isso. E outra coisa que eu quero chamar a tua atenção também é por que ele cobra a Pedro e não os outros. Da mesma maneira que quando ele ressuscita, ele fala para Maria, diga a Pedro e aos outros. Pedro não era mais especial do que os outros. Não era mais amável, não era mais justificado, nada disso. Era tudo igual. A diferença é que Pedro tomava uma postura muito melhor que os outros. Uma postura de fé, de autoridade, de homem de Deus. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. E você precisa colocar a postura de vida. Pedro, neste momento, ele está falando mais do que ele faz. Eu morrerei por ti. E Jesus alega, Pedro, você vai me negar, cara. Relaxa, fica na tua. Algo mais ou menos assim, né? Resumida a história. Que eu acho que você já conhece essa história. Se não, volte lá na Santa Ceia, leia a passagem da Santa Ceia. Amém? Então nós damos continuidade aqui, aonde o versículo 39 de Mateus 26 nos deixou claro que, seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Aí mais, ao retornar na presença, ele volta na presença dos discípulos, certo? E daí no versículo 41, ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim como ele vai falar no versículo 38 de Marcos 14, vigiai e orai para não cair em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas do outro lado a carne é fraca. E no versículo
42 de Mateus 26, ele vai dizer: e afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Aí no Marcos 14, 39, ele vai dizer: e uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Então, quando o Marcos está dizendo assim, cara, ele repetiu as mesmas expressões, é porque atrás, em versículos antes, ele já tinha falado o que Jesus tinha falado. Ele está declarando que Jesus tinha orado naquele momento, então ele não repete. Só que Mateus já deixa um pouco mais detalhado, um pouco mais claro. Olha só no versículo 42, e afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba. Quando Jesus está dizendo assim, sem que eu beba, sem eu provar o amargo, sem que eu passe pela dor, sem que eu sinta este medo. Então ele está querendo dizer assim, é necessário que eu sinta o medo, que eu sinta a dor, que eu sinta a angústia. É necessário que eu sinta tudo isso pela vida deles. Meu querido, minha querida, uma coisa que eu quero te deixar muito claro com este estudo aqui nessa primeira aula. Jesus foi um homem santo, sentindo as dores que você sentiu, porque ele viu muitas lágrimas de muitas percas. Ele perdeu um ente querido, Lázaro. Não era parente, mas era um amigo muito querido para Jesus e morreu. Tá certo que era plano de Deus que este homem viesse a falecer para ser ressuscitado. Só que Jesus teve a oportunidade de sentir dores, angústias, alegrias, tristezas, de derramar lágrimas de compaixão, de se mover de compaixão. Todos os sentimentos que você teve a oportunidade, nós também. E Jesus também teve que passar por isso. A Bíblia não fala, não descreve, mas resfriado, enfermidades, palavras maldizentas. Quantas vezes você tem falado, porque as pessoas falam mal de mim, as pessoas me atacam verbalmente. Olha Jesus, quanto ele foi atacado verbalmente, quanto ele foi machucado verbalmente, e nem por isso desistiu de caminhar, nem por isso desistiu, não parou. Não se faça de fraco, frouxo, não desanime, não pare, mas continua, persevere, persista. Aí uma das palavras que eu mais escuto é: mas eu não sou Jesus. E graças a Deus que você não é Jesus e que eu não sou Jesus, porque senão a gente não salvava metade da humanidade, porque a gente não tem o devido amor para salvar a eles. Mas uma coisa eu tenho que te falar: nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. E qual é a lição que ele está te deixando? Chutar o pau da barraca e desistir? Qual é a lição que ele está te deixando? Simplesmente reclamar e murmurar da vida? Não, né? Mas ele está sendo persistente, corajoso, audacioso, está abençoando a tua vida e a minha com a morte de cruz. E em Mateus 26, 43, ele vai dizer assim: quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Já em Marcos 14, 40, ele vai dizer: ao regressar novamente os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Veja só que Jesus torna a cobrar eles: meu Deus, vocês estão dormindo de novo, amarada. E eles não sabiam se justificar, não sabiam dar desculpa. Porque muitas das vezes, ao invés de tomar nossa postura, tomar nossa autoridade, tomar nossa atitude, nós procuramos por respostas, nós procuramos por justificativas para que a nossa vida seja mais simples e mais fácil. Muitas das vezes você está falando assim: eu não busco a presença de Deus porque eu tenho alguém que não tenho ninguém que me ajuda. Muitas das vezes você está dizendo assim: eu não oro mais por causa disso, por causa daquilo, eu não estudo mais por causa disso, por causa daquilo. Jesus não está procurando pessoas que dê justificativas e respostas, mas está procurando pessoas de autoridade, autonomia, de palavra, pessoas de pulso firme. Lembre-se que você está numa guerra espiritual e você não pode baixar a tua cabeça por qualquer coisa. Você tem que estar em constante oração, constante jejum. Vigiai e orai. Tão importante quanto vigiar é o orar, e tão importante quanto orar é o vigiar. A própria palavra nos ensina que não adianta eu vigiar se eu não orar, e não adianta eu orar se eu não vigiar.
um faz com que o outro seja jogado completamente por fora. Esta é a lição que Jesus está passando neste momento com os discípulos, enquanto ele está aflito, pedindo socorro, pedindo ajuda, clamando por intercessões, e está abandonado neste momento. Preste bem atenção nisto. Aí no versículo 44 de Mateus 26, então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras, assim como Marcos 14:41, voltando ainda uma terceira vez, e ele lhes admoestou: ainda dormes e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Veja que tanto Mateus quanto Marcos descrevem que Jesus foi orar com os discípulos, dividiu eles em patotinhas, em grupinhos, voltou achando eles dormindo, foi orar pela segunda vez, voltou, achou eles dormindo pela segunda vez, foi orar pela terceira vez e voltou e achou eles dormindo pela terceira vez. No Mateus 26:45 também vai dizer: passou algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Aquela hora, aquele momento não era momento e hora de dormir. Era momento e era hora de orar, interceder, buscar a presença de Deus. Só que a verdade é que os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Por mais que Jesus já tinha falado várias vezes: olha, a hora é chegada. Serei traído, serei entregue à morte. Pedro se revolta: não, eu morrerei contigo. Não vai morrer comigo, Pedro, fica na tua. Por mais que Jesus tenha avisado, eles estavam fazendo o quê? Dormindo e descansando. É onde eu tenho que te alertar. Você está deixando de orar, você está deixando de buscar, você está dormindo. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Por isso que eu precisei começar esse estudo com a palavra de Getsemane, com o Monte das Oliveiras. Porque as lutas estão a caminho, você precisa vigiar e orar. As dificuldades estão a caminho, você precisa vigiar e orar. Jesus está voltando, você precisa vigiar e orar para não ficar. Santidade é a única coisa que nos leva diante de Deus. E você tem que se entregar a isto. Você tem que se revelar a isto. Irmãos, vamos ter que parar o estudo por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, a aula vai ficar muito extensa. Então, hoje, dia 11/5, quarta-feira, encerramos nossa primeira aula. E dia 13/5, sexta-feira, nós vamos dar continuidade nessa aula e nós vamos dar detalhes sobre a prisão de Jesus. Amém? Então não perca sexta-feira às 18 horas a continuação da nossa aula. Deus abençoe a tua vida poderosamente.